Já. O infravermelho é uma radiação não ionizante, além da capacidade humana de visão. Apesar dela ser, além da capacidade humana de visão, ela pode ser percebida através da pele em forma de calor, pela pele, a pele ter terminações nervosas determinadas termorreceptores. O infravermelho foi descoberto por William Herschel, que tentava descobrir qual das cores emitia mais calor. Ele descobriu que a cor vermelha é a que mais emitia, só que ao olhar melhor ele percebeu que além da cor vermelha tinha uma mancha escura, e essa superava a do vermelha, e foi conhecida como infravermelho. O infravermelho pode ser o mais utilizado, foi utilizado nos celulares, onde os celulares emitia ondas de um aparelho para outro. Né, na controle de qualidade, pode ser usado no controle de qualidade e no tratamento estético da pele. A espectroscopia é inquestionavelmente uma das técnicas mais modernas utilizadas na química. A espectroscopia do infravermelho, ele precisa das transformadas de Fourier, as transformadas de Fourier para converter os dados recolhidos no espectro de radiação. Um pouquinho sobre o princípio do interferômetro de Michelson. Bom, o interferômetro ele foi idealizado por Albert Michelson. Ele representa uma das configurações ópticas mais comuns para experimentos com interferência óptica. Juntamente com o seu amigo Edward Mollin, que é um outro físico, eles utilizaram esse interferômetro para pesquisar a influência do éter luminoso na velocidade da luz. Em 1880 a 1890, eles começaram a idealizar sobre a interferência em relação a utilizar os feixes luminosos para saber a velocidade da luz e os caminhos percorridos por ele. Então, o interferômetro, ele parte do princípio de ser um interferômetro de dois feixes, na qual esse feixe ele é dividido em dois, porém, eles vão percorrer caminhos diferentes em relação ao comprimento de onda e de matéria. O interferômetro, ele é montado praticamente com alguns espelhos. Desses espelhos, um propriamente dito tem que ser semi-refletido e dois tem que ser plano. Só que desses dois planos, um tem que ser móvel e o outro tem que ser fixo. O feixe de luz vai bater nesses espelhos, vão se propagar, vão percorrer caminhos diferentes em velocidades diferentes. Eu irei para o quadro agora mostrar para vocês mais ou menos como vai acontecer no final do experimento de interferência de Michelson, no qual o comprimento de onda pode ser propriamente construtivo ou destrutivo em relação ao experimento. Bom, eu tentei aproximar mais ou menos como seria os comprimentos de onda em relação ao interferômetro de Michelson. Nós temos a opção A, que é um comprimento de onda completamente construtiva, na qual vocês podem observar que nesse comprimento de onda, a onda ela parte do mesmo princípio da segunda, eles têm um comprimento e amplitude iguais. Então, nessa opção, ela vai ser completamente construtiva. O feixe de luz aqui vai ser bem maior. Aí, o resultado das duas ondas vai dar essa onda. Então, ela é completamente construtiva. Essa segunda onda, ela tem uma diferença em relação à primeira. Por quê? Ela inicia-se de baixo para cima, no comprimento. Já a segunda que tem que fazer, com ela que vai refletir no aparato, ela começa de cima para baixo. O feixe de luz dela vai ser menor, porém a junção dela será nula, porque o comprimento e a amplitude dela são diferentes. No nosso terceiro exemplo, ela vai ser inválida, ou, como as pessoas falam, indeterminada, que você pode utilizar ou não, vai depender do experimento vai depender do que você está procurando no experimento. Por quê? Ela inicia-se de um ponto fixo, com um comprimento normalmente de onda, porém a segunda que vai para o feixe de aparato vai se juntar com ela,
ela tem espaços menores, ou seja, a amplitude pode ser a mesma, só que os espaços entre um comprimento e outro vai ser menor. Então elas vão se juntar, só que elas não se juntam de uma forma coesiva. Então aqui vai ficar uma parte indeterminada. Então cabe ao pesquisador utilizar ou não. E, pessoal, obrigada. A exibição de duas imagens. A primeira é sobre a distribuição dos espelhos do interferômetro de Michelson. Neles tem o espelho fixo, o espelho móvel, o compensador, o separador de feixe, o anteparo, a óptica complementar e a fonte de radiação. A segunda imagem, ela é apenas um demonstrativo de como as pessoas irão observar através da lente do interferômetro. Mas dentro tem a distribuição desses espelhos que foram citados na figura. Meu nome é Renê Damasceno. Eu vou falar um pouquinho sobre vibração molecular. As vibrações moleculares podem ser classificadas em deformações axiais e angulares. Uma vibração de formação axial é um movimento rítmico ao longo do eixo da ligação, que faz com que a distância interatômica aumente e diminua alternadamente. As vibrações de deformação angular correspondem à variação ritmadas de ligações que têm um átomo em comum, ou movimento de um grupo de átomos em relação ao resto da molécula, sem que a posição relativa dos átomos do grupo se alterem. Somente as vibrações que levam a alterações rítmicas do movimento de dipolo da molécula são observadas no espectro no infravermelho convencional. O campo elétrico alternado produzido pela mudança de distribuição de carga que acompanha a vibração acoplada, vibração molecular, como o campo magnético oscilante da radiação eletromagnética, o que resulta em absorção da energia radiante. Bom, já falei um pouquinho dessa vibração molecular. Agora eu passo para minha colega. As características do FTIR é que ele é um método direto, automatizado e não é dispersivos, né? Não destrutivos, e ele pode ser aplicado tanto sólido, líquido e gasoso. A utilização dele é para detecção de traços de constituintes gasosos, a identificação de estrutura e de grupos funcionais em compostos. Ele também faz a determinação da concentração também desses compostos. Ele faz a absorção do CO e do CO2, ele também faz o estudo de funções de alguns catalisadores, controla uma linha de produção na indústria. Como a gente vê, o espectrômetro FTIR tem potencial de vantagem em relação aos instrumentos dispersivos, né? Convencional, principalmente com o uso de computadores para aritmética espectral e para o ajuste da linha base. Essa técnica de análise para captar os espectros infravermelhos ele é bem mais rápido, né? Os espectrômetros FTIR eles são mais baratos que os convencionais, porque é muito mais simples construir interferômetro do que o monocromador. Em adição, a medida de um espectro é bem mais rápida porque as informações de todas as frequências captadas simultaneamente, isso permite que façam múltiplas leituras, da mesma forma que tire a média delas, né, aumentando assim a sensibilidade de uma análise. A espectroscopia com a transformada de Fourier, ele apresenta várias vantagens em relação aos instrumentos que a gente vê nele, é que é uma radiação contendo todos os comprimentos de onda de interesse, né?
ele tem uma separação em feixes, um permanente fixo e o outro móvel, né? A relação sinal-ruído, ele tem melhor na resolução dele também. E na sua teórica, né, a óptica fornece um transporte de energia maior que instrumentos dispersivos, já que apresentam saídas limitadas devido às fendas estreitas, né? O interferômetro livre de problemas de qualquer tipo de radiação, né? E os instrumentos apresentam poucos elementos ópticos que necessitam de uma fenda de potenciação de radiação, que chega ao detector e é dos instrumentos dispersíveis de maior relação sinal, ruídos a ser observados, né? Tem uma melhor precisão também na exatidão em termos de comprimento de onda. Todos os sinais da fonte alcançam o detector simultaneamente e a espectroscopia do infravermelho, ela está sendo muito usada nas indústrias e também na pesquisa científica, pois é uma técnica rápida e muito confiável, sabe? E para as medidas. Ele tem um controle de qualidade de análise dinâmica e algumas indústrias farmacêuticas estão utilizando o FTIR para um controle de qualidade de matérias-primas. Ele é um instrumento bem pequeno e pode ser transportado para qualquer lugar para medidas de campo. 2 exemplos importantes que, ao pesquisar, eu notei foi que ele serve também para verificar a fraudação dos alimentos, né? E também de matérias-primas. O interessante é que um dos exemplos que eu vi foi o do café. Ele serve para ver se teve alguma adulteração no café, se teve alguma substância química no pó de café. Foi um dos exemplos assim que eu peguei e vi que é muito importante. Olá, esse aqui é o espectrômetro. Com ele que é feito a leitura de infravermelho. Nós vemos aí de um lado o aparelho, do outro lado o computador. No círculo vermelho tem o botão liga-desliga e a luz que indica quando ele está ligado. Tivemos também o compartimento da amostra, que é onde serão colocadas as substâncias analisadas, que pode ser sólida, líquida ou gás. O espectrômetro ele vai incidir uma luz sobre a amostra, que vai formar algumas ondas. Para transformar essas ondas num espectro legível, é necessário aplicar cálculos complexos, chamados de transformadas de Fourier. Para fazer esse cálculo complexo, é para isso que usamos este computador que fica ao lado. É sempre necessário ter esse computador, porque é ele que vai transformar as ondas em um espectro capaz de ser interpretado. Olá! Na leitura do espectrômetro, usam-se alguns acessórios. Na figura 1 aqui, vocês podem ver o homoparênteses pistilho. Para que ele é usado? Para macerar a amostra mais no brometo de potássio. Na figura 2, nós temos alguns cartões usados para montar pastilhas de diversos tamanhos. Que são nesse formato de pastilhas que a amostra, junto com o KBR, é colocada na máquina. Já na figura 3 e na 4, vocês podem ver 2 tipos de prensa, que é usado para prensar o KBR na amostra. Na figura 3, temos a prensa manual. Na figura 4, temos a prensa hidráulica. Na figura 5, é uma célula usada para colocar amostras gasosas. É necessário que seja assim um vidro transparente, né, para que o gás possa circular livremente e a luz possa passar sobre ele sem interferência alguma. Olá! Para realizar a leitura de uma amostra no espectrômetro, é necessário utilizar o branco, que tem que ser uma substância de alta pureza. No caso de líquidos, a gente vai usar como branco o cloreto de sódio. Para substâncias sólidas, vamos usar o brometo de potássio. Primeiro, para preparar o branco numa substância sólida. Macera o KBR, prensa ele para formar uma pastilha logo após, leva até a máquina, usa ele para zerar a máquina e logo em seguida vamos preparar a amostra, que é colocar KBR
macerar um pouquinho, colocar um pouquinho da amostra e macerar ele junto. Depois pôr na prensa hidráulica ou na prensa manual e formar uma pastilha. Após formar a pastilha, colocar novamente no compartimento de amostra, realizar a leitura, que formará um espectro. Esse espectro você pode salvar ou imprimir. É através dele que vamos interpretar e ver quais substâncias estão ali. Logo mais à frente veremos como interpretar esse espectro. Olá pessoal, estarei dando início ao nosso trabalho sobre o espectro infravermelho. Como fazer essa análise? Para entendermos melhor esse assunto, veremos como exemplo o espectro do leite SAM. Veremos na tela do lado. Essa amostra foi preparada como um líquido entre placas de brometo de potássio. Repare que todos os picos são relativamente largos, o que é uma indicação de que a molécula está saturada. Molécula saturada, pessoal, tem muitas conformações de baixa energia e cada uma delas tem um espectro diferente. Lembramos que todas as conformações são medidas de uma só vez na amostra e os picos aparecem alargados devido à sobreposição das absorções de cada conformação. A frequência de uma dada vibração de estiramento depende basicamente de dois fatores: massa dos átomos ligados. Entendemos que os átomos são mais leves, por isso vibram em mais frequências. Observe os valores de deslocamento afetado pela massa de átomos. Por exemplo, carbono e hidrogênio, que é 3.000 centímetros elevado a menos 1. Com o carbono substituído deutério pelo hidrogênio, fica 2.200 centímetros elevado a menos 1. O carbono e o oxigênio na faixa de 1.100 centímetros elevado a menos 1. E o cloro e o carbono na faixa de 700 centímetros elevado a menos 1. Então, à medida que a massa do átomo aumenta, o valor da frequência, consequentemente, o número de onda diminui. Outros fatores que falamos anteriormente referem-se da força da ligação. Quanto mais forte a ligação, maior a energia necessária para uma deformação axial. Valores de deslocamento pela força de ligação. Veremos esses exemplos. A ligação carbono-carbono tripla é mais forte que uma ligação dupla carbono-carbono. Por quê? A ligação tripla sofre uma deformação axial em frequência mais elevada, em torno de 2.650 centímetros elevado a menos 1, do que a ligação dupla carbono-carbono em torno de 1.650 centímetros elevado a menos 1. E as ligações simples carbono-carbono apresentam deformação axial na região de 1.200 centímetros elevado a menos 1. A interpretação do espectro do infravermelho é realizada com o auxílio de uma tabela. Logo, darei alguns resultados, pessoal, sobre as principais absorções de estiramento. Por exemplo, um dos átomos é o hidrogênio. 4.000 entre 3.200. Estou falando do hidrogênio e o nitrogênio, e o hidrogênio e o oxigênio. Eles estão entre essas duas faixas. O hidrogênio e carbono na faixa de 2.600. Já as ligações triplas, já está em torno, na faixa, quer dizer, de 2.300 a 2.100, que é carbono-carbono e carbono-nitrogênio. Já nas ligações duplas, já estão em 1.800 e a 1.500. Entre essas duas faixas temos o carbono, oxigênio, carbono, nitrogênio e carbono-carbono. Essas ligações são duplas. E as ligações simples, em 1.400 a 600 centímetros elevado a menos 1. Nessa região, nós temos as impressões digitais. E para finalizar esse assunto, pessoal, nesse meio, mais alguns exemplos do grupos funcionais. Lembramos que os grupos onde há frequências de ligações, temos a alquila, o álcool e a amina. Por exemplo, carbono e hidrogênio, eles se encontram na região, ou seja, na faixa de 2.853 a 2.962. E oxigênio e hidrogênio na faixa de 3.590 entre 3.650.
e o nitrogênio e o hidrogênio 3.300 a 3.500, esses também estão nessa faixa. E entende-se que as ligações triplas vibram em frequências maiores que as ligações duplas, ou seja, carbono, né, que é uma ligação tripla, está entre essa faixa de 2.100 a 2.260. Carbono e nitrogênio, sendo a ligação dupla, já está em 2.220 a 2.260. Já o carbono e o oxigênio, na faixa de 6.330 a 6.680. E carbono e oxigênio, também sendo uma ligação dupla, está na faixa de 1.630 entre 1.680.